Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre expressões e equações, tá? A gente vai entender qual que é a diferença, o que é cada coisa e isso vai ajudar a gente na continuidade dos estudos das proporções e a gente entender de fato como faz a chamada regra de 3, tá? Então aqui vai ajudar bastante a gente. Então, aqui, vamos entender primeiro o que são expressões. Então, vou colocar aqui, expressões. Então, você tem, vamos supor aqui, eu tenho esse enunciado aberto aqui, tá? Então, eu tenho, ó, deixa eu colocar aqui. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é uma expressão. Tá certo? É uma expressão numérica. Vamos dizer assim, é algo que eu estou dizendo e eu só estou escrevendo ali, né? Basicamente. É uma escrita aberta, vamos dizer assim, né? Eu estou escrevendo isso aqui e não estou igualando, não estou falando nada. Eu só estou colocando 3 mais 2 menos 3. Isso aqui é o que eu chamo de expressão numérica. Vamos dizer assim, são números. Uma expressão numérica seria basicamente números separados por sinais, tá? Não necessariamente eu estou representando essas operações, mas não necessariamente estou pedindo algum resultado, tá? Eu só estou enunciando essa escrita, esses números separados pelas operações aqui, tá? De adição e subtração. Poderia ter também uma expressão que nem a gente já trabalhou já, né? Dessa forma aqui, ó. Poderia ter, vamos dizer assim, separado por parênteses, tá? Então aqui eu poderia ter essa aqui, uma expressão numérica também. Então quando eu tenho números, tá? Números podem ser inteiros, tá? Podem ser racionais, não importa. Quando eu tenho uma expressão numérica e quando eu tenho números inteiros ou racionais, eles estão separados por sinais, vamos dizer assim, né? O que junta eles são esses sinais das operações, tá? E eu não estou esperando um resultado aí deles, né? Eu só estou colocando, juntando esses números aí por meio de operações. Então isso basicamente seria uma expressão, certo? Isso seria aí uma expressão numérica. A partir do momento que eu faço o seguinte, então a gente vai começar a falar sobre equações. A partir do momento que eu pego duas expressões e igualo, tá certo? Então, basicamente, se eu tiver 3 mais 2 menos 3, se eu faço essa conta, ó, isso aqui vai dar 2, tá certo? Então, isso aqui é uma expressão e igualada a outra expressão, tá certo? Quando eu igualo duas expressões, tá certo? Ó, isso aqui, ó, quando eu tenho 2 sozinho, daquela definição que eu falei, ó, sempre igual a 2 mais 0, certo? Que o 0 é o elemento neutro aqui da adição, tá? Então, aqui eu tenho essa igualdade. Quando eu tenho uma igualdade entre duas expressões, então eu tenho o que eu chamo de equação, certo? Então, essa é a diferença. Uma expressão, não necessariamente estou esperando algum resultado, eu só estou separando os números aí por meio de operações, né? Uma expressão numérica. E quando eu tenho uma equação,
basicamente, eu estou igualando essas duas expressões a algo, tá? E, claro, sendo uma igualdade verdadeira, tá? Sendo que isso aqui seja verdade, tá certo? Então, se eu fosse pegar esse aqui, por exemplo, 3 mais 2, né? Vai dar 5. Então, vou colocar aqui essa expressão que eu iniciei ali. 3 mais 2 vezes 5, certo? Aqui eu faço parênteses primeiro, né? Vai dar 5 vezes 5. Isso tudo aqui igual a 25, tá certo? Então, quando eu tenho essa igualdade entre duas expressões, eu vou ter o que eu chamo de uma equação, certo? Então, essa aqui é uma equação. E essa aqui é uma equação. Então, a gente tratou, gente, de expressões numéricas aqui. Esse exemplo foi exemplo de expressões numéricas, tá? Agora, a gente vai aqui pensar sobre expressões algébricas, tá? Então, a gente vai vamos tentar entender o que são expressões algébricas, tá? Agora, a gente pensou em expressões numéricas, mas a gente vai estudar agora expressões algébricas. Que o conceito é o mesmo, tá? Só que vai ter um detalhezinho que a gente vai colocar aqui. Então, vou colocar expressões algébricas. Então, aqui, expressões algébricas. Basicamente, gente, quando eu penso em expressões algébricas, eu estou pensando numa expressão que eu tenho um valor que eu não conheço, tá? Eu tenho um valor nessa expressão que eu não conheço ele, tá? É um valor que eu não conheço, certo? Então, como é que eu chamo na matemática? A partir de agora a gente vai entender os valores que eu não conheço. Eu vou denominar eles, gente, de uma letrinha. Eu posso escolher a letra que eu quiser, tá? Poderia ser, usualmente, a gente usa muito X, você deve ter ouvido falar. Mas a gente pode usar a letra que quisermos, tá? Então eu vou, por exemplo, vou colocar aqui um A mais um C menos 1. Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Vocês podem perguntar, mas isso aqui, essas letras, elas são o quê? Elas são números? Elas são o quê? A gente pode definir o que elas são. Normalmente a gente vai colocar que elas são números. Daí eu posso, por exemplo, colocar que esse número A e C, então vou colocar A e C, são números inteiros, tá? Mas eu não sei quais são esses números, tá? Então, como eu não sei, eu coloco as letras, tá certo? Quando eu não sei algo na matemática, eu coloco um símbolo para representar, tá? Então, eu escolhi representá-las por letras, tá? Então, outro exemplo de expressão algébrica não necessariamente precisaria ser só multiplicação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma AB mais uma CD mais 2B, exemplo. Isso aqui é uma expressão algébrica também, tá? Vamos supor que são números, tá? Números inteiros. Não sei quais são, mas eu coloco dessa forma, tá? Eu estou escrevendo dessa forma, tá certo? Que eu não conheço que números são esses. Daí eu represento de uma forma que eu vou chamar de uma forma genérica, tá? E ela continua sendo expressão. Por que ela continua sendo expressão? Porque
é algo aberto, tá? Eu não estou pedindo algum resultado, eu não estou pedindo nada. Eu simplesmente estou separando elas por operações, tá? Então, essa aqui é uma expressão algébrica, tá? É uma expressão algébrica. Daí, quando eu penso basicamente em equações, o que acontece? Equações não é uma igualdade entre duas expressões, mas não necessariamente essas duas expressões elas vão ser numéricas, tá? Não necessariamente elas vão ser numéricas. Então eu posso ter equações que são igualdades entre duas expressões algébricas ou duas expressões numéricas. Então, por exemplo, vamos até trocar a letra aqui, então vou até colocar aqui. Vou colocar aqui de novo, equações. Então, não necessariamente precisa ser duas expressões numéricas. Eu posso fazer equações com sendo uma igualdade entre duas expressões algébricas ou igualdade entre uma algébrica e uma numérica, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui esse primeiro exemplo. X mais 2 é igual a 1. A partir do momento que eu coloco esse sinal de igualdade, né? Eu tô dizendo que isso aqui é verdadeiro, tá? Quando eu coloco esse sinal de igualdade, tá? Então, x mais 1 é igual a 1. Quando eu tenho essa igualdade, eu posso encontrar os valores ou o valor de x em que isso é válido, tá? Então, eu posso encontrar esse valor de x em que essa igualdade vai ser válida. Porque, por exemplo, se x, como eu falei que quando eu penso em expressão algébrica, eu estou pensando nessas letras como se fosse um número que eu não conheço, tá? Esses números aqui, quando eu estou dentro de uma equação, eu vou chamar esses números aqui dentro de uma equação de incógnita, tá? Eu poderia pensar, basicamente, esses números como sendo qualquer número aqui, mas nem todo valor que eu der para x vai satisfazer essa equação. Então, por exemplo, se x fosse um número igual a 1, será que ia satisfazer essa igualdade aqui? Quando eu estou dizendo isso aqui tem que ser igual. O que quer dizer ser igual? Se no lugar do x eu colocar esse 1, 1 mais 2 é igual a 1. Então, 3 é igual a 1? Isso não é verdade. Então, x igual a 1 não é uma solução para essa equação, certo? Não é um valor que vai satisfazer, que vai deixar essa igualdade verdadeira, tá? E se eu tivesse, por exemplo, qual que valor que daria aqui? Se eu pensasse em x igual a menos 1. X igual a menos 1, será que dá certo? Então, deixa eu colocar aqui. Menos 1 mais 2 é igual a 1. Menos 1 mais 2 é quanto? Vai ser igual a 1 e que na igualdade é válida. Então, se x igual a 1 é uma solução para essa equação, tá? Então, quando dá certo o número, eu vou dizer que é solução, tá? Então, x igual a 1 é solução da equação, tá certo? Então, recapitulando, uma equação é uma igualdade entre duas expressões. Essas expressões podem ou não ser algébricas, tá? Elas podem ou não serem algébricas, tá? Então, vamos um outro exemplo que teria aqui. Por exemplo, se eu tivesse um A mais 3 é igual a 5, qual o valor que ia satisfazer essa equação?
Então, qual número, quando eu não conheço esse A, eu vou dizer assim, qual número que somado com 3 vai ser igual a 5, tá? Esse A só estou representando o número que eu desconheço, tá? Eu só estou representando o número que eu não conheço, certo? Então, qual número que somado com 3 vai ser 5? Aqui, acredito que vocês devem ter percebido. Se o A for igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 mais 3 é igual a 5. Então, essa igualdade com A igual a 2 se torna verdadeira. Se o A fosse 1, ia ser verdadeiro? Não ia, né? Porque ia ser 1 mais 3, que é 4, não 5. Tá? Então, a partir do momento que eu coloco essa igualdade, isso ali tem que ser igual e tem que ter um número para satisfazer, tá certo? Essa igualdade. Claro que vai ter ocasiões que às vezes não é possível resolver, mas a gente não vai trabalhar com casos assim no momento, tá certo? Então, quando a gente está pensando em equações, a gente pensa basicamente isso. Claro que vai ter equações um pouco mais complicadas do que essa que a gente trabalhou, né? Aqui nesses exemplos. Mas por hora, para a gente entender um pouco desse conceito de expressão algébrica e equações, a gente vai entender um pouco isso aí. Tá? A gente vai trabalhar um pouco de exercícios que relacionam isso, tá? Essas ideias para vocês treinarem um pouquinho, certo? Então, o vídeo de hoje era isso, tá? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.